Estamos aí, né, iniciando mais uma aula de práticas de pesquisa em finanças. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir a gravação dessa aula, né, hoje no Zoom, para que nós possamos depois fazer a divisão entre as equipes. Logo mais nós faremos, mas nós iremos tratar de alguns aspectos gerais, fichamento, né, o trabalho, né, então estamos hoje, né, terça-feira, 24 de agosto de 2021, na sétima semana, né, da nossa disciplina, e houve já um compartilhamento, né, de materiais, de bases de dados das empresas entre as equipes, e antes disso nós iremos falar sobre o trabalho, né, o experimento, a pesquisa que vocês responderam. Estava só conferindo aqui se tinha mais alguém querendo entrar. Acredito que quando tiver, ele vai me mostrar como fez da última vez. Pronto, então eu vou começar, tá certo? Falando, eu recebi várias mensagens, como eu disse a vocês, com dúvidas, né, sobre o trabalho, né, exatamente o que foi solicitado. E, primeiramente, certo? A base de dados é esta, certo? É a pesquisa que vocês responderam. Então, vocês verão aí, né, que nós temos 74 respostas, juntando, né, as três turmas. Então, nós temos três turmas e cada uma recebeu, digamos, um estímulo diferente, que é o que é nisso que consiste o experimento. Então, cada turma teve, como eu já mostrei a vocês, né, numa aula específica sobre isso, teve uma âncora diferente em relação ao desempenho da Apivida, né? Ela foi comparada, num momento ela foi comparada com a renda, né? No outro momento com outra empresa, num momento ela teve uma margem líquida maior, na outra foi menor, né? Então eu mostrei para vocês alguns desses resultados. Então, primeiramente, resultados descritivos, quando nós estivermos tratando especificamente de análise de dados, de testes. Então, eu vou explicar para vocês como nós podemos fazer esses testes, até relembrando, né, alguns aspectos da disciplina de estatística, calcular a diferença de médias, né, testes de hipóteses, paramétricos, não paramétricos, pareados, não pareados, né? Então, veremos isso de forma aplicada a esses dados, mas a ideia é que, nesse momento, vocês apenas escolham algumas dessas variáveis, pelo menos três delas, interpretem e façam relações entre elas, né? Levantem hipóteses. Como, por exemplo, eu trouxe esse exemplo lá na aula que foi gravada, né? Que vocês têm acesso na semana correspondente. O hábito de investir sendo relacionado a esse perfil mais analítico ou a esse perfil mais heurístico, né? Mais automático, que é mais... Isso pode ser de um momento também, não necessariamente uma característica, né, da pessoa sempre, né? É algo que todos nós podemos estar sujeitos, né? E esse... Você pode observar, né, que quem escolhia... Então, a gente tem aí, primeiramente, do hábito de investir, né? A gente observa que já é uma relação que pode ser estabelecida, né? Houve um cruzamento entre essas variáveis. Então, quem tem, no caso aqui, né, o hábito de investir, foi maior para quem tinha, de não investir, né? Foi maior para quem tinha o perfil heurístico,
ou seja, menos analítico, e foi maior para quem tinha o perfil mais analítico. Então, vocês devem lembrar daquelas frases, né, que foram colocadas, aquelas expressões, que é de uma escala de cognição. É uma escala chamada Need for Cognition. É um instrumento que já é estabelecido, né, na área de psicologia, e nós relacionamos a hábitos financeiros. Então, é um resultado. Outro é a diversificação. Então, por exemplo, poupança e outros investimentos além da poupança. Só conferindo aqui, né, se mais alguém tinha pedido para entrar. Pronto, então, veja a discrepância aqui, né? No caso aqui do perfil do perfil analítico, né? Quem tinha um perfil mais analítico teve um nível, né, de investimento aí na poupança maior, e ele foi também maior, né, para o caso aí de ter outros, né, de ter outras alternativas de investimento. Você vê que foi bem maior para o perfil analítico, ou seja, investir em algo além da poupança. Então, foi um outro resultado, uma outra associação que foi feita. Pode falar, Gleidson. Eu vi aí que você levantou a mão. Não, professor, foi a Fabiana que queria falar alguma coisa. Ah, certo. Pode ficar à Professor, tá vontade, me pode falar. ouvindo? Acho que não está me ouvindo. Estou ouvindo sim, Fabiano, pode Ah, tá falar. ouvindo? Ah, tá. Tô. Professor, então, assim, a dúvida, por exemplo, na minha dúvida com relação a essa atividade era os tipos de variáveis. Assim, aí, nessa sua pesquisa, seu experimento com a gente, foi avaliar variáveis comportamentais, não é isso? As variáveis eram só as comportamentais, não era nada relacionado, assim, diretamente a finanças. Eu sei que é indiretamente, mas a gente tem que falar das variáveis comportamentais, é isso? Veja, eu vou mostrar aqui a vocês, eu vou voltar aqui no formulário, certo? E vocês vão relembrar aí essas variáveis, certo? Você tem uma parte, né, que está relacionada ao perfil socioeconômico, e aí vai ter o que normalmente toda pesquisa de campo tem, né, que é gênero, ano de nascimento para você calcular, né, a idade, o, o estado civil, né, o grau de instrução, dependentes. Então, você vai ter o perfil socioeconômico até essa questão 9. E aí tem algumas questões relacionadas, né, a hábitos de investimentos, é aí que entra, Fabiana, o aspecto financeiro. Então, é bem resumido, né? Tem outras questões que normalmente a gente aplica quando está fazendo esse tipo de levantamento, né, de educação financeira, de alfabetização financeira, mas aí nós tratamos dessas questões, né, do hábito de poupar, se tem aplicações em algo mais além da poupança. E aí o aspecto de desempenho, no caso aí foi da Apvida, e uma análise da lucratividade a partir da margem, e é aí que entra o fator chamado cognitivo, as expressões, que é o que determina nesse perfil analítico, as respostas foram somadas para o que levava a pensar mais, para o perfil analítico, e no caso do perfil heurístico, veja que você tem as frases aqui que levam, né, pensar além do senso comum, prefiro minha vida repleta de enigmas para resolver. É aí que está o comportamental, certo? E aqui já são as mais
é um comportamento mais automático, né? Primeiro me envolvo quando tem que me envolver, penso apenas nos problemas pequenos, né? Ao invés dos de longo prazo, gosto de tarefas que pensem pouco, né? E por aí vai. Então, ele definiu o perfil heurístico. Então, essa base está com vocês, e aqui teve algumas que eu juntei para fazer as correlações, é o que podemos falar depois. Então, eu pedi para que vocês escolhessem 3 dessas variáveis e fizessem relações entre elas, supondo hipóteses, né, para que a gente depois faça o teste. Então, é nisso que consiste a Professor, atividade. Quem quer então falar? pode ser qualquer variável da É, pesquisa. a escolha de vocês, né, e fazendo as relações, porque justamente eu quero ver. Agora sim, é bom evitar a relação entre variáveis de um mesmo perfil. Por exemplo, não tem muita relevância de eu cruzar estado civil com renda, porque eu quero saber se entre homens e mulheres quem ganha mais. Não está relacionado à pesquisa que a gente estava querendo fazer aqui, né? Que é relacionar o comportamento cognitivo a hábitos financeiros, né? E aí fazer a relação disso com o perfil socioeconômico. Aí sim, se eu comparar, né, o gênero, o estado civil, a idade, né, com o perfil de investimento, aí sim, é um exemplo, tá certo? Da relação que você pode fazer. Então, é isso, certo? Deu para esclarecer um pouco mais sobre essas variáveis? Eu só não entendi porque ficou riscando aqui. De repente, mas vamos lá. Aí você pode usar essa ferramenta, né? Por exemplo, tabela dinâmica, né? Para fazer a interpretação dos dados, né? Foi o que eu utilizei aqui. Inserir tabela dinâmica. Aí ele já pega, você pode observar que ele já pega, né, toda a base, pode ver que ele selecionou tudo. Normalmente eu deixo no padrão dele aí, ok? Ele vai levar todos os dados para uma outra planilha. Ele cria uma planilha. Só que aí, no caso, eu já tinha, eu acho que já estava aí com. Ah, não, estava só as respostas, né? E aí eu analisei, eu criei esses exemplos a partir da tabela dinâmica. Veja que aparece tudo aqui, ó. Todas elas, certo? E aí você escolhe, no mínimo, 3 variáveis e faz essas associações nesse modelo. Então, fique à vontade, né, para fazer, para que em outro momento, mais à frente, a gente então faça testes estatísticos, certo? Mais alguma dúvida sobre o trabalho? Alguém mais gostaria de esclarecer alguma coisa sobre o trabalho? Deu para. Alguém levantou a mão, não foi? Professor, acho que foi eu que fiz daquela vez. Não sei como tira essa mãozinha aí. Ah, nem eu, mas tudo bem. Vai ficar aí. É, pronto. Então, esse Professor, era o então um primeiro ponto, né, do exemplo, nosso encontro hoje. Oi? desculpa. Então, por exemplo, um exemplo aqui seria o fator cognitivo. Então, uma variável de pesquisa seria o fator cognitivo, né? E a gente poderia associar junto com aquela outra variável que seria hábito de investir. Isso. Exatamente, Fabiano. Pronto. Então, fiquem à vontade, certo? Para fazer, não há, né, o certo, né, e o errado nesse caso, porque eu quero justamente ver o que vocês vão propor, né, de associações para que depois nós possamos discutir, né, no momento mais à Professor, frente de análise de dados. Oi? há dúvidas no chat. Dúvidas no chat, vamos lá.
aqui quando vocês estavam me avisando, né, que estavam falando, mas estava sem sair o som aqui. Pronto, Juliana trouxe aí, né, alguns exemplos. Eu posso, então, relacionar a idade com o modo de investir. E mais um, sim, são exemplos, Juliana. Pode sim, certo? E aí a idade, né, é só calcular lá, colocado, por exemplo, 2021 menos o ano que foi respondido, né, aí você vai ter a idade em si. Então, é isso. Aí eu coloquei, né, diante dessas dúvidas, eu coloquei mais uma semana e, e aí já mudei essa data lá, tá certo? Então, pronto. Obrigado também. Professor, sabe que eu acho que vieram alguns colegas falar comigo que a dúvida era a seguinte, se era pegar 3 variáveis ou fazer associação às 3 ao mesmo tempo. Compreende? O pessoal está achando que tem que fazer ao mesmo tempo, relacionar 3 variáveis ao mesmo tempo. Não, seria sempre os pares, né? Como a gente fez lá no exemplo. Seriam, primeiramente, você fazer a contagem, né? A frequência, pode representar em tabela, gráfico, né? O que for mais adequado. E depois fazer as associações. Aí você pode escolher, né? Relacionar, né? A idade, você só tem que selecionar pelo menos 3, né? Você pode selecionar mais a partir das suas próprias curiosidades. Mas aí eu não queria deixar, né, muito, até para a gente ver várias ideias, né, e depois fazer a discussão, mas são sempre os pares, certo? Pode até ser, como o Juliana trouxe esse exemplo, né? Idade, modo por exemplo, a diversificação, né, nos investimentos, e a idade mais outra coisa, né? Mas sempre são 2 a 2, certo? Mais alguma dúvida sobre o trabalho? Por mim, não, acho que já pode passar pelo Pronto, então outro aspecto, né, que eu quero tratar com vocês, outro ponto, é a respeito do artigo, né? Vocês já devem ter recebido aí, né, deixa eu minimizar aqui, pronto. Vocês já devem ter recebido os resultados, né? Aí teve vários comentários a respeito da comparação entre métodos, né, para avaliação de empresas, que vai ser um estudo modelo para que nós possamos fazer o trabalho em equipe. E aí eu fiz observações desde o argumento central, né? E aí, fazendo alguns esclarecimentos, eu sempre fazia várias perguntas, sei que pode parecer até incômodo, né? A gente sempre perguntava muito, né? Vocês falavam, por exemplo, houve modelos, mas é interessante que a gente detalhe o máximo possível sem perder aquele poder de síntese. Naquelas 5 linhas, naquelas 5 a 7 linhas mesmo, do argumento central, serem as suas observações a partir do que você interpretou, né? A partir do que você entendeu da sua leitura inicial, né? Então, há um resumo, né, dos autores, houve quem se baseasse, né, nesse resumo, mas não era a ideia, e sim você, depois de uma leitura, depois de uma visão geral sua do trabalho, você então fazer a sua síntese, né? Então, envolvendo, né, como eu já falei para vocês, pelo menos as etapas essenciais. Então, já no argumento central, né, quais foram, porque às vezes você está fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, um trabalho individual. E aí você pode precisar fazer citações de autores, né? Então você vai utilizando o argumento central. E depois você pode se aprofundar mais em um ou outro, né? Aí entra a etapa mais detalhada. Você ter expressões reproduzidas na primeira coluna e na segunda coluna as suas interpretações. Foi o que eu foquei mais, porque era a parte ali de vocês.
Então, sempre que vocês falavam, né, ali, né, de modelos, né, de bases teóricas, de resultados, eu sempre pedia para que vocês fossem um pouco mais além, realmente tratar de quais foram os modelos trabalhados, né, e quais foram os principais resultados. Se ele não foi adequado, né, num determinado aspecto, quais eram as características daquele modelo que mais se adequariam a uma determinada situação, e aí você trazer exemplos, né? Então, houve observações também, né, já tratando especificamente desses modelos, eu fiz várias observações nesse sentido. Quando vocês foram interpretar o método contábil, ficava parecendo que o fato de utilizar o método contábil não permitia que se considerasse mudanças. No entanto, não é necessariamente isso. O método contábil, né, você utilizar o método contábil não significa que ele jamais capte mudanças na empresa, até porque você pode ter, como a gente faz sempre a comparação, né, o balanço patrimonial com um retrato da empresa, fotos em diferentes momentos, né? Então, se você registrar esses momentos diferentes, você consegue captar mudanças, né? Então, é apenas uma questão da maneira como a gente coloca algumas afirmações, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o determinismo. Então, foi nesse sentido, né, de a gente conversar um pouco ali. Sei que houve, né, alguns casos em que eram feitas muitas perguntas, né, que vocês eram questionados, né, em relação à argumentação, mas faz parte, né, ali desse processo científico mesmo. Então, a gente pode até fazer uma crítica, né, no próprio uso do método contábil, né, de ser apenas um período, né, de não utilizar indicadores contábeis, né, como eu tenho mostrado a vocês. Então, nós iremos ter um estudo bem interessante, né, que a gente pode se basear para que nós possamos fazer as nossas próprias análises, né? Então, vocês observem, né, os comentários, fiquem atentos aos comentários que foram feitos e vão, então, para que nós possamos, para que vocês considerem, né, aí para trabalhos futuros que vocês venham a fazer, inclusive o trabalho de conclusão de curso de vocês, ainda que não seja na área de finanças, né, mas aquele estilo mesmo de você fazer o fichamento, né, de você fazer esse tipo de síntese e depois poder fazer citações no seu trabalho individual. Então, aqui, a gente observa, né, que é considerado o balanço patrimonial apenas de um período, e aqui eu vou comentar com vocês, né, um exemplo de uma análise nas lojas Renner, que eu já tinha comentado, né, na verdade, com vocês, trouxe, né, alguns exemplos da forma como você pode trabalhar os indicadores contábeis, né, dividindo nessas categorias, né, de liquidez, de rentabilidade, né, de endividamento, de atividade, que diz respeito, de uma maneira mais específica, ao capital de giro, e os indicadores de fluxo de caixa descontado. É o que eu pretendo também, né, trabalhar com vocês. Então, vocês já tiveram essa divisão, né, das equipes, as empresas distribuídas, e aí nós pretendemos fazer essa análise, né? Nós estaremos fazendo a análise juntos, né? A cada semana a gente vai avançando, e ao mesmo tempo em que a gente vai aplicando os conceitos de AFO, há etapas, né, que fazem parte do próprio processo de elaboração do artigo. Estava só conferindo aqui, né, se tem algum comentário de vocês. Podem ficar à vontade, certo? Se quiserem, só interromper aí, não tem problema. Se quiserem falar, se quiserem escrever, tá certo?
Então, nós temos aí 6 equipes, né? Então, nós teremos 6 empresas, e aí nós entramos no trabalho em equipe, né? Nesse trabalho colaborativo que é o artigo no formato tecnológico, né? E aí você vai ter esses modelos, né? Aí na nossa pasta compartilhada. O modelo de fichamento, né, que foi o que a gente trabalhou, o modelo de artigo, os exemplos, né, de fichamentos. Então, esse modelo de artigo, ele segue esse formato tecnológico, aí você tem um pouco sobre isso. É bom ler também esse, certo? Os materiais principais estão logo na frente. Então, vale a leitura, certo? Como escrever um bom artigo tecnológico, né? Então, esses são os modelos, né? Então, você tem aí, eu vou logo mais compartilhar com vocês, estava fazendo algumas adaptações, vou compartilhar, né, como para cada um de vocês ter uma cópia, e aí vocês vão tendo esse estudo dirigido, né? Vocês já têm acesso a esse modelo, mas eu vou deixar lá como uma atividade já relacionada ao artigo, em todas as suas etapas. E aí cada empresa vai ter seus aspectos específicos, e aí as variáveis que serão escolhidas para a análise vão sendo selecionadas a partir da leitura que você vai fazendo, né, do material, dos artigos, né, que forem sendo pesquisados, como o Fabiano exemplificou também, né, logo no início, e da análise da própria empresa, no levantamento do problema relacionado a essa empresa, né? Então, eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida geral para que nós possamos fazer as divisões em equipes, certo? Então, vocês vão poder até conversar entre as equipes nesse momento, porque eu vou dividir nas salas e vou ficar transitando, certo? Então, a gente está testando nessa ferramenta aí. Eu já tinha usado o Zoom, mas não nesse formato, né, de sala compartilhada. E então, alguém gostaria, pessoal, aí de tirar alguma dúvida? Só me confirme, por favor, se vocês estão ouvindo bem aí, certo? Se todo mundo está acompanhando. Não, professor, acho que é mais individual agora com o grupo. A Pronto, dúvida que eu tenho. pronto. Então, eu vou fazer a divisão, tá certo? Agora das salas, com auxílio aqui da professora Valéria. E então, salas... Aí eu vou aqui em salas simultâneas, né? Isso.